Sem dúvidas, o atual mundo do balão nos apresenta muita coisa legal. Ou não, né? A cada fim de semana que São Pedro está de bom humor. Seja de dia ou à noite, sobem muitos balões de tudo quanto é tamanho, estilo e formatos. E hoje vamos conhecer como nasceu os balões de molde mais populares da história. Os modelados, lapidados e o peão de carrapeta. Então roda o peão, quer dizer, roda a vinheta. Fala, amigos da arte! Até os anos de 1970, a maioria dos balões soltos em tudo quanto era canto eram os Marias Pretas, os tradicionais balões que a gente conhece, que o pessoal só solta nas festas juninas. Naquela época tinha muita coisa mesmo. Os mais velhos diziam que tinha tanto, mas tanto balão no céu que uns batiam nos outros. E também era muito comum a gente encontrar balões nas lixeiras das casas, de tanto que subiam e caíam os balões durante os meses de junho e julho. Com tanta gente praticando, soltando, correndo atrás, nasceram os baloeiros, as turmas, e a criatividade de cada um, juntamente com a enorme vontade de fazer algo diferente, nos trouxe muitas mudanças nos formatos, nas técnicas, nos materiais, em tudo que é relacionado ao balão nos anos seguintes. Como disse lá no começo, só haviam os balões de festa junina. E naquela época, muita gente chamava qualquer tipo de balão que não tivesse 4 gomos de peão. Foi aí que nasceu o peão bola, uma evolução do tradicional chinesinho, e do peão de gomo torto, os modelos mais usados em itens de decoração em festas juninas até hoje, que depois ficou mais gordinho e foi aí que começaram a chamar de peão bola. Tem uma versão do peão bola deitado e com uma reta onde colocam a boca ou bocas, que são os Zeppelins ou os Santos Dumont, que são bem parecidos, e pelo que alguns baloeiros antigos me contaram, a diferença entre eles é que o Santos Dumont tem apenas uma boca centralizada e parece mais com um balão caixa com uma faixa maior no meio e deitado, claro. Com o tempo, o peão bola ganhou mais gomos e nasceram os tangerinas, e eles ganharam esse nome porque essa fruta descascada deixa bem visível os seus gomos. Foi daí que começaram a chamar as partes do balão de gomos. Na maioria do país, essa fruta é conhecida assim, mas aqui em São Paulo e em algumas regiões do sul, ela é conhecida como mexerica. E no mundo do balão paulista, o balão tangerina ficou conhecido como mexerica, com I mesmo. Um mistério que nunca saberemos o porquê. E hoje muita gente, principalmente a molecada, o pessoal mais novo, chama esse modelo de balão de corte reto. Diferente dos balões de molde, os mexericas não são contados por metros, mas por folhas. O tamanho deste modelo de balão é calculado pela quantidade de folhas usada por gomo. Então 4x4 ou 4 folhas, que é a forma de falar do tamanho deste modelo, significa que foram utilizadas 4 folhas cortadas ao meio para o gomo de baixo e a outra parte para o gomo de cima. Já o tamanho em metros não significa exatamente o tamanho real do balão, já que as folhas gráficas, que eram bem populares no começo do balão moderno, até hoje são feitas com 66 cm de largura por 96 cm de comprimento, ou seja, um balão de 10 folhas do passado não tinha 20 metros, tinha por volta de 18 metros, já descontando o corte de boca. Eu não estou entendendo. Calma que eu explico. Para fazer um balão de 10 folhas, por exemplo, se pegarmos 10 folhas de flor poste ou segunda via, como chamam no Rio, e usarmos 1 cm de bainha para emendar as folhas, a manta final terá por volta de 9,5 metros. Depois de emendar e empilhar todas as mantas de 10 folhas, vamos cortar na transversal e depois tirar as sobras. Antigamente as turmas faziam os 2 cones iguais, e na hora de marcar onde cortar para colocar a boca, toda essa parte era perdida, com cintamento e tudo. Por isso que vemos muitos balões do passado a galera dizer 9,8, 10,9 e por aí vai. Isso acontecia para que tanto a parte de baixo quanto a de cima fossem no mesmo tamanho. Somente nos anos 1990 que os baloeiros começaram efetivamente a cortar os balões com bobinas, e já descontando o corte de boca. Foi aí que nasceram os mexericas reais, com um tamanho em metros. Essa coisa de balão por folha sempre existiu, principalmente na era dos Marias Pretas. O curioso é que neles a contagem de folhas se dá exatamente pela quantidade de folhas utilizadas para sua confecção. E nos mexericas, a conta era apenas por folhas usadas para fazer apenas um gomo. Que coisa doida, né? Será que só eu pensei nisso? Esquece essa merda aí, porra.
com certeza muita gente já ouviu falar de balões como 828, 10210, 12212 e por aí vai, né? Isso acontece porque o pessoal colocava uma faixa no meio, um cone com as mesmas larguras em cima e embaixo, que fazia com que, além de aumentar o tamanho do balão, o deixava mais redondinho, sem aquele vinco na união dos cones, uma coisa que incomodava muita gente, e mesmo assim não ficava perfeito. Muita gente não conseguia encontrar uma fórmula perfeita para deixá-los redondinhos, por isso que vemos muitos balões do passado com gomos que sequer abriam devido ao excesso de gomos. Foi aí que começaram a aparecer os primeiros mexericas com moldes e suas variações, o mexerica modelado e o mexerica lapidado. Lá no começo o pessoal pegou pesado nas curvas e muitos modelos criados lembravam muito um peão Bagdá mais gordinho, por isso começaram a chamar de Rally Bagdá. O porquê do Rally, ou Rally, como muita gente também chama, eu não sei. Eu até tentei descobrir, talvez seja alguma coisa relacionada ao famoso cometa que passa por aqui uma vez a cada 76 anos e também passou por aqui em 1986. Provavelmente a época que isso aí começou a ser criado. Talvez seja por isso que ganhou esse nome, mas a verdade mesmo, ou uma história muito confiável, eu não consegui. Se alguém sabe, conta aqui pra gente. Com o tempo, o Rally Bagdá foi evoluindo e ainda existe, mas pouca gente faz. Lá no final dos anos 1980, ele perdeu suas curvas mais acentuadas e começaram a chamar esses formatos de modelados. Ao mesmo tempo, já mais próximos da silhueta do mexerica, criaram o lapidado, e assim como com os rallies, até falei com algumas pessoas, ouvi diversas versões sobre quem teria começado com essas variações, e muitos me disseram que isso começou no Rio. Essa é a única certeza, mas para evitar cometer um erro, já que eu não tive uma fonte confiável, eu optei em não divulgar nomes. Os modelados mais populares são os da família Spine, uma tradicional turma da zona leste de São Paulo que fazia sucesso nos festivais nos anos 1990 e possui 4 variações. A mais usada é o Spine 4, utilizado no modelado de 32 metros dos naipes, o vencedor da Boca de Ouro em sua categoria em 2000. Também temos os modelos da Serpente e diversos da Magia, 2 turmas cariocas e os GK do Gabriel da Turma Del Plata, que tem 17 variações entre modelados e lapidados. Por falar em lapidados, não temos muitas opções, já que também não tem muito o que inventar, né? E os mais populares são os modelos do Paulinho da Ícaro, um dos principais cortadores de balões aqui de São Paulo. Ele também criou diversos modelos de trufes e peões. Hoje os mexericas são bem raros, quase não vemos mais, já que os modelados e lapidados dominaram o gosto dos baloeiros. Bom, para quem não entendeu nada, fazendo um resumão, todos eles vieram dos mexericas. Os lapidados preservam as linhas retas de suas extremidades, que é o bico e a boca, e os modelados apresentam curvas em todo o seu perfil. E por fim, os rallies possuem o bico mais acentuado, a boca mais larga e aproximam-se mais de um peão Bagdá mais cheinho. Voltando às Marias Pretas, lá nos anos 1940, apareceu o peão sem cabeça, que muita gente também chamava de peão careca, e aqui em São Paulo de careca de padre. Ele era uma variação do mexerica, com a parte superior bem menor, como por exemplo os 10-6 que a turma da Ouro Preto sempre soltava, principalmente em anos de Copa do Mundo. E os diversos balões soltos pelo João Eli de Niterói, um dos primeiros baloeiros a ganhar fama com seus trabalhos. Os peões sem cabeça eram bem comuns até os anos 1970 e depois acabou se tornando o trufe que todos conhecemos. Se você não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu fiz que conta como o careca de padre virou o trufe e por que ele tem esse nome com 2 Fs. Assim como o peão sem cabeça, também apareceu o peão com cabeça, claramente inspirado nos peões de madeira, um brinquedo bem popular na época. O peão é um brinquedo que consiste em um objeto em forma de cone, feito de madeira dura com uma ponta de metal na parte inferior, projetado para ser girado verticalmente, equilibrando-se na ponta. Para isso, enrola-se uma corda no peão e, ao soltá-la, o peão é posto em rotação no solo, mantendo-se erguido. Rodar o peão é uma brincadeira muito antiga, mas se desconhece a sua origem. Objetos semelhantes feitos de argila e decorados com desenhos de animais foram encontrados por arqueólogos na região da Mesopotâmia, o que hoje corresponde ao Iraque e ao Kuwait, na China, na Coreia e no Japão. Existem também menções de peões na Grécia e Roma antigas. Em Roma, a brincadeira de rodar peão era um jogo de sorte. Desenhava-se no chão um grande círculo dividido em 10 partes numeradas, cada uma correspondendo a uma pontuação. O objetivo do jogo era girar o peão no centro e aguardar em que pontuação ele caía, parecido com o peão da casa própria do Silvio Santos.
Nos primeiros anos da década de 1970, dois irmãos alfaiates totalmente apaixonados por balões que moravam no bairro do Caxambi, zona norte do Rio de Janeiro, chamados Itamar e Ivo, aproveitaram suas habilidades em criar moldes para roupas e criaram os primeiros moldes desse novo peão com cabeça, com curvas mais leves e mais próximas do peão de madeira, e o batizaram de peão de carrapeta, já que a carrapeta é o bico do peão, a parte superior onde começamos a enrolar o barbante. Mas não foi tão fácil assim. Com conselhos de muitos amigos e muitos cálculos matemáticos, foram feitos muitos moldes e testes até eles chegarem no modelo com as curvas perfeitas que vemos hoje. Aproveitando um festival organizado pela Turma do Meyer na Rua Sobral em 1975, eles soltaram seu primeiro peão oficial, digamos assim, após os testes. Foi um balão de 11 metros branco com faixas vermelhas, que levou um letreiro de papel com a frase "Roda peão da minha infância". Nessa época, um outro baloeiro muito importante na história, o Nelson Grande, disse ao Ivo que aquele modelo novo era bonito demais e que tudo que era bonito tinha que fazer grande. Para ele, tudo que era maior ficava muito mais bonito. Se você não conhece a história do Massarico e do Nelson Grande, eu vou também colocar aqui no card um link para o vídeo que eu fiz sobre ele. Depois desse papo com o Nelson Grande, o Ivo ficou pensando nessa coisa de fazer maior e um tempo depois duplicou o molde para um balão com 24 metros. Ué, se o primeiro tinha 11 metros e o segundo, que era o mesmo molde duplicado, não deveria ter 22 metros? Deixa isso aí pra lá. E nada melhor do que o tempo para desmascarar essas mentiras. Com o molde pronto, o Ivo deu algumas cópias para os amigos mais próximos, e apenas o Betinho resolveu fazer. E ele foi o primeiro peão de 24 metros da história. Assim que pegou o molde, o Betinho trocou 1000 flechas e 50 litros de querosene com o Edson de Guadalupe, e em algumas rêsanas de um papel importado muito bom e todo branquinho, bem mais forte que os papéis de segunda via preferido pelas turmas na época, e fez o balão todinho na sua casa. A princípio, ele queria fazer o balão todo branco, pois daria muito trabalho para decorar e nunca tinham feito nada desse tamanho também. E não concordando com isso, o Ivo pegou algumas folhas que ele tinha em casa e fez algumas faixas, como ele fez no primeiro peão, porém verdes e amarelas, já que era ano de Copa do Mundo. E pouco depois de pronto, o Betinho ficou com medo e decidiu que não soltaria aquele monstro do Caxambi. Sim, parece loucura, mas naquela época, um balão de 24 metros era gigantesco. E com isso ele ficou com medo e deu o balão para o Jardel da Penha, que já soltava alguns balões grandes fogueteiros dos fundos de uma construção abandonada lá no Grotão, perto do Morro do Alemão. Ele decidiu fazer isso porque ali do lado tinha uma área de mata. Na visão dele, se desse uma merda, o balão estourasse, alguma coisa que fosse ruim, tudo cairia ali no meio do mato e não na cabeça de alguém. Na mesma época, o Vanderlei, outro amigo do Caxambi, tinha feito as bandeiras dos países participantes da Copa da Argentina. E como o balão feito para levá-las não deu certo, também deu ao Jardel, que decidiu junto com seus amigos soltar o inédito peão com essas mini bandeiras formando uma imensa flâmula. Devido a esse rolo, não soltaram o balão durante a Copa da Argentina. Ele só subiu no domingo 19 de novembro de 1978 e dizem que ele caiu no fim da tarde em uma praia no Espírito Santo. Dando uma pausa nessa história, tem uma outra versão da criação do peão carrapeta, que diz que ele foi criado pelo Anderson de Marechal Hermes, o mesmo cara que criou o Bagdá junto com o Léo Careca do mesmo bairro. O modelo criado pelo Anderson é bem similar ao peão dos irmãos Patrocínio, mas tem o teto mais reto, mais parecido com um peão com cabeça. Eu até queria contar mais sobre essa versão, mas por todos esses anos eu tentei ao menos bater um papo com ele, mas não só para saber da história do peão carrapeta, mas também para saber da criação do Bagdá, coisa que muita gente me pede. Mas todas as pessoas que tentaram falar com ele me disseram que ele já está bem velhinho, não lembra de muita coisa. E basicamente, não ajudaria muito. Até teve um parente dele que entrou em contato, comentou um dos meus vídeos, eu pedi para ele entrar em contato, mas até hoje ele não entrou. Então, se porventura alguém que conhece o Anderson possa ajudar, entre em contato com a gente pra gente fazer uma matéria com ele. Porque ele realmente merece e não pode ser esquecido de jeito nenhum. E outra coisa também, se vocês sabem de uma versão diferente dessas que eu contei, aproveita que aqui no YouTube tem um lugarzinho chamado Caixinha de Comentários e coloca lá a sua versão. Eu não quero! Voltando ao Caxambi, logo depois de soltar o peão de 24 metros, eles fizeram o de 32 metros, que subiu em julho de 1979. E eu também já contei essa história e vou deixar o link no card. Mas como eu sou legal, vou fazer um resuminho para vocês.
Naquela época era bem comum alguns baloeiros batizarem seus balões com nomes, e esse lendário balão, além de ser chamado de Peão da Bandeira, já que levou o pavilhão do Brasil, também ficou conhecido como Sky Chambi, uma mistura do nome do bairro com o Skylab, a primeira estação orbital da NASA que foi lançada em 1973 e caiu no Mar da Austrália em 11 de julho de 1979, dias antes da soltura do balão. Por ter uma bandeira pequena e leve, presa apenas com durex, já que o Ivo Perereca que a fez acreditava que não era necessário travá-la com rami, logo após os fogos serem acionados, o balão ficou balançando e ela caiu. Com mais um alívio de peso, ele chegou a virar de lado e por pouco não queimou. Além de não ter nenhuma informação de ele tenha caído, este balão foi um marco e totalmente fora do seu tempo. O peão dos peões, como o Ivo chamava, uma mistura de analogia com metáfora bem justa pelo que ele representa para o mundo do balão, foi por anos protagonista de muitas matérias de jornais e revistas de circulação nacionais, como a Veja e a extinta Manchete. Sempre que publicava uma matéria sobre balões, ao menos uma foto dele estava lá, e isso ajudou muito para a expansão deste modelo, o que fez com que ele se tornasse tão popular como é até hoje. Se na época o Peão da Bandeira foi o maior balão do mundo, muita coisa mudou nesses mais de 44 anos da sua soltura, em relação principalmente às variações de moldes. Além do Standard, que é o nome que o Ivo deu a esse primeiro molde que ele usou em praticamente todos os primeiros peões da turma do Caxambi, por volta de 1985 ele criou um novo modelo para Valmir, que junto com a sua turma usou no peão de 28 metros solto em 1986 e ficou batizado por Batatinha, mas o pessoal todo conhece como Pirâmide. O molde Pirâmide se tornou uma febre nos anos 1980 e muita gente fez, principalmente os grandes, com este modelo, mas há muitas controvérsias. Muitos defendem que ele tem uma falha de pontos bem na curva da carrapeta, e isso já foi causa de muitos estouros de balões em todos esses anos. Também se tornaram bastante populares nos primeiros anos do peão carrapeta os moldes do Anderson, o da Turma da Bruxa de Niterói, o da Tropicália, o da Sonhos de Papel do Gessé, todos criados no Rio de Janeiro, e já nos anos 2000, os peões GK do Gabriel Kranopolsky do site da Turma Del Plata, e o Dragcar, que ficou popular após a soltura do lindo peão de 45 metros dos naipes em 2002. Teve também os peões agulha, que são bem antigos e são chamados assim por terem a boca bem pequena e um canudo mais longo, e é quase impossível saber quem os criou. E por fim o Moscou, uma variação criada no Rio de Janeiro nos últimos anos, que simulam a arquitetura tradicional dessa cidade russa na carrapeta. É um pouco diferente e estranha, mas tem gente que gosta. Com certeza, todos esses anos temos diversos modelos de modelados, lapidados e peões carrapetas criados, principalmente depois que o computador ficou popular e facilitou a criação de novas silhuetas, calculadoras e ajustes nos modelos existentes nos anos 1990, mas ainda tem gente que faz moldes na mão, criando a silhueta no papel, marcando e tirando os pontos com a régua e calculadora. A única certeza é que cada um de nós temos nossos moldes e modelos preferidos, muitas histórias boas e algumas ruins, mas é fato que sempre que alguém vê, principalmente um peão carrapeta sendo solto ou caindo, o fascínio por suas curvas sempre nos deixará encantados e hipnotizados com tanta nostalgia e beleza envolvida. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, e se você gostou, já deixa o seu like no vídeo. Se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir toda terça-feira mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado, um Feliz Natal e um beijo a todos. Tchau!